Bom dia a todos. Dando início à nossa parceria e continuidade à nossa parceria do Ministério Público com o IANSP, nós teremos hoje aqui uma palestra sobre atividade física. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a todos os senhores e as senhoras que estão aqui presentes pela adesão a essa parceria do Ministério Público e do IANSP. É muito importante que esse projeto tenha a participação dos senhores, a divulgação dos senhores. Nós solicitamos aos senhores que convidem o colega de sala, o amigo, a participar dessas atividades. A Procuradoria-Geral, na pessoa do Procurador-Geral, subprocuradores e assessores, tem demonstrado uma intenção muito grande de prevenção e preocupação com a saúde dos servidores e dos membros do Ministério Público. E para que essa nossa parceria tenha êxito, tenha sucesso, a participação dos senhores é fundamental. Desde já, o nosso muito obrigada a todos os senhores. Hoje, nós teremos uma palestra sobre o tema de orientação, atividade física como tratamento médico, que será proferida pelo Dr. Samir Salim Dayer, aqui à minha direita. Dr. Samir, muito obrigada pela sua presença. O Dr. Samir é médico do IANSP, é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, é diretor de serviço de medicina do IANSP e coordenador do programa de exercício físico do projeto Prevenir. Dr. Samir, o senhor está com a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer as gentis palavras da doutora Mônica, prazer. O doutor Denis também, estamos nos conhecendo. E o agradecimento por esse convite e estar aqui. Realmente a gente tem escuta muito de fora o Ministério Público e acho que é uma o trabalho de vocês, que a gente acompanha à distância, realmente traz para nós uma esperança de ajuste para o nosso Estado, para que as instituições andem da maneira como elas devem andar, né? Então, o tema que foi proposto, o exercício físico na terapia médica, é um tema que eu acredito que está muito, eu não diria na moda, porque acho que a moda ela vem e vai embora, acho que é um assunto que vem para ficar. Porque, fazer até uma breve introdução, o que acontece é que os brasileiros estão vivendo mais. Todos nós vamos viver mais do que provavelmente os nossos antepassados, os nossos avós, e a expectativa de vida, que apesar do brasileiro ela ser de 75 anos, com um aumento que vem sistematicamente acontecendo, todos nós temos um familiar acima de 80 anos, 85 ou 90 anos. Então, eu acredito que essa tendência do aumento do envelhecimento populacional, uma tendência mundial, e no Brasil não é diferente. Vários fatores, não vamos entrar em detalhe, levam a isso, mas o que chama atenção é que, com o envelhecimento, nós temos o quê? O aumento da prevalência das doenças crônicas. Então, hoje, nós estamos aqui com 40, 30, 40, 50, 60 anos, somos adultos, né, pela classificação, mas essa fase adulta que nós temos, que vivemos, as doenças próprias do envelhecimento muitas vezes não aconteceram. E provavelmente elas vão acontecer. E nós temos, então, que fazer um trabalho, como a doutora Mônica falou, é o aspecto preventivo, esse é um dos pontos fortes que nós temos que atuar. E o que chama atenção dentro desse envelhecimento populacional é que, nos últimos 5 anos, o crescimento da utilização do sistema de saúde ele aumentou em 25%.
Então, é insustentável. O sistema de saúde não vai dar conta desse processo, desse aumento da demanda, e aí nós precisamos, de fato, tomar alguma medida. Só olhar e ver os números acontecendo ao nosso redor. Acho que cada um de nós que convive numa instituição, quer seja pública ou privada, e as instituições dependem dos indivíduos, nós temos por obrigação de executar nossa tarefa, né? Então, olha, para vocês terem uma ideia, isso foi uma matéria recente do jornal aqui de São Paulo, que os custos dos planos de saúde triplicarão em 15 anos. Então, quem hoje gasta R$1.000 com um plano de saúde, daqui a 15 anos vai pagar R$3.000. Nosso salário não acompanha isso, né? Então, vai onerar o sistema público de saúde. E aí, parte desse aumento vai ocorrer principalmente por causa do envelhecimento. Então, olha aqui, as pessoas com 80 anos ou mais, em 2014, que consomem 10% dessa fatia, vai ter um aumento significativo, tá? Então, eu gosto muito de falar da questão do envelhecimento, porque nós vamos envelhecer e vamos viver mais do que os idosos de hoje. A questão é como nós vamos envelhecer. Então, temos que apostar em prevenção, não tem jeito. Muito bem. O problema é que viver mais não é sinônimo de viver com saúde ou qualidade de vida. Tá? Então, esse é o grande ponto, esse é o grande desafio. As doenças diagnosticadas no indivíduo, assim, geralmente, elas não admitem cura, mas elas podem ser controladas, né? E esse fenômeno é interessante porque ele é chamado de um processo de expansão da morbidade. Ou seja, antigamente o ser humano vivia até os 70 anos, vamos dizer, a expectativa de vida era 60, 65 anos. Então, ele era um indivíduo diabético, hipertenso ou com outra doença crônica e vivia até os seus 65, 70 anos. Hoje, ele é o mesmo indivíduo diabético e hipertenso, só que está vivendo até os 90 anos. Então, ele está vivendo doente e não está vivendo com qualidade de vida, né? Para a gente ilustrar, isso foram fotografias da internet, então elas estão disponíveis, né? É só uma sequência ilustrativa, onde a gente tem um indivíduo, quer dizer, sedentário, e hoje essa questão do sedentarismo e obesidade infantil que já chama muito a atenção. Esse mesmo indivíduo virou adulto, continua sedentário, continua com a sua obesidade. Aí esse indivíduo adulto já está virando um idoso, continua ali com a sua, né, barriguinha, o seu sedentarismo. E aí é muito provável que quando ele ficar um idoso muito velho, ele não vai ter uma condição de saúde. São fotos ilustrativas, mas acho que mostra muito bem a sequência do que é uma evolução natural se nós não fizermos uma intervenção, né? Então, o que chama atenção, esses fatores de risco, e aí nós falamos os hábitos alimentares inadequados, tabagismo, estresse e sedentarismo, eles são passíveis de prevenção. Nós conseguimos interferir, né? Eu até quero, por curiosidade, que depois que a lei que proibiu o fumo em ambiente fechado, nós temos a percepção que houve uma diminuição dos fumantes, mas ela é um pouco irreal, porque a gente não vê os fumantes, né? Só que alguém fuma aqui? Então, o número de tabagistas realmente ele é um número ainda expressivo, né? É que como a gente antigamente aqui nesse mesmo auditório, não sei se ele é novo ou não, mas esse auditório a gente estaria fazendo essa apresentação e era liberado fumar aqui dentro, né? Isso era uma coisa que hoje mudou, né? Então, isso começa uma política pública de combate aos, como diz aqui, os fatores que são passíveis de prevenção, que nós podemos interferir, né? Então, de novo, ilustrando, óbvio que um hábito alimentar inadequado, ninguém vai deixar de comer estamos quase na hora do almoço, já gostoso, né? Você já está? Mas ninguém vai deixar de tomar sua cervejinha, ou comer seu churrasco. O hábito, né, do tabagismo. O estresse. Então, nós estávamos vindo para cá e erramos o caminho, atrasamos, já dá aquele estresse momentâneo. Se é um estresse pontual, não tem problema.
A questão é o estresse continuado, excesso de trabalho, pressão, vou perder meu emprego, problema na família, acúmulo de tarefas, além da nossa capacidade. Isso vai gerando estresse continuado, e esse estresse continuado é terrível. E o problema é que ele é silencioso muitas vezes. E aí, novamente, a gente fala do sedentarismo, a praga do videogame, hoje ela veio para ficar, não tem como combater. O que nós precisamos é buscar um equilíbrio para isso. Então, o sedentarismo, como nós estávamos falando, considerado pela Organização Mundial de Saúde como quarto maior fator de risco de mortalidade. Tá? Então, nós temos... alguma coisa tem que ser feita para combater o sedentarismo. E essa política de saúde pública para a promoção de saúde e incentivo à prática de atividade física, me vejo como, até no cargo que ocupo, da presidência da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, a confiança que o IANSP depositou no trabalho realizado, eu me sinto obrigado em executar alguma coisa dentro das condições. E o serviço público nem sempre é tão favorável, né? Mas entrando nessa questão da medicina do exercício, ela tem como fundamento uma atuação de prevenção para os indivíduos sadios, quer dizer, aquele indivíduo que ainda não está doente e que tem uma grande chance de não ficar doente se ele criar hábitos saudáveis. Dentro dos hábitos saudáveis, o exercício físico é um deles. Os indivíduos com doença crônica já estabelecida, também ele passa a ter uma melhora da sua qualidade de vida e um controle dessa doença crônica. E esporte de alto rendimento, que, apesar de vivermos a década do esporte, não é o nosso foco. Prevenção para os sadios, tem que fazer uma atividade física programada, mesmo que seja ali naquele momento competitiva. Quem joga um futebol de final de semana ou 2 vezes por semana, naquele momento está competindo. Essa competição nem sempre é sadia, mas ele está se exercitando. Ele vai querer melhorar a sua condição física, ele vai buscar uma atividade física programada. Tá? O ambiente escolar também, nós temos ainda uma incógnita, mudou muito a regra do ambiente escolar para a educação física no ambiente escolar. Me parece que é muito mais uma obrigação do que uma orientação. Infelizmente, as nossas escolas elas ficaram num segundo plano nessa questão. A orientação para a atividade física desde o início da criança, e aí sim, o que a gente deseja para um adulto jovem é a atividade física regular. Não precisa ser competitiva, mas nós vamos mostrar aqui 2, 3 vezes de academia já é o suficiente por semana, né? E dentro das doenças crônicas, o que nós consideramos as principais doenças crônicas não transmissíveis chamadas, mas obesidade, diabetes, osteoporose, osteoartrose e sarcopenia, que é a fraqueza muscular, né, a perda da massa muscular. E ansiedade e depressão. Essas doenças elas são precursoras de praticamente todas as outras. E elas, sim, têm uma relação direta com o hábito de vida saudável, ou o hábito de vida não saudável. Aqui que nós podemos interferir. Tá? Então, o efeito do sedentarismo, quer dizer, o indivíduo que não pratica ginástica, ele vai ter uma série de problemas e chama muito a atenção a questão da limitação muscular e regressão articular. Uma vez que o indivíduo não tem o seu sistema musculoesquelético num bom funcionamento, ele vai perder praticamente toda a capacidade de locomoção e de qualquer tipo de exercício físico, e com isso o efeito do sedentarismo ele avança para todas as outras questões aqui listadas, né? Ainda na inatividade física, falando um pouco mais para o idoso, né, esse é um dos fatores que mais contribui para o desenvolvimento da sarcopenia, que é a redução da massa muscular. Quando a gente fala em redução da massa muscular, não é para fazer o exercício, carregar um peso, é para locomoção, para reflexo, para agilidade, para subir uma escada, para descer uma escada, para ir até o banheiro, para ir à cozinha, para ir ao supermercado. São hábitos de vida diária que nós perdemos quando diminui essa massa muscular, tá? Com maior prevalência de incapacidade física, e no idoso, a maior incidência de quedas. Tá? O idoso que cai e fratura o quadril, ele... Tem um ditado, né, na medicina a gente fala, a gente nasce pela bacia e morre pela bacia. O que acontece é que quando um idoso ele é acamado por uma fratura, ele desce um degrau na sua qualidade de vida muito grande, muito significativo. Até que esse idoso se reabilite,
demora muito, e quando ele reabilita, nem sempre no ponto que ele estava. Então, ele passa a ter incapacidade, dependência, hospitalização recorrente, aumentando a mortalidade. Então, é um fator muito significativo. Tá? A recomendação da Academia Americana de Medicina do Esporte, que nós aproveitamos e utilizamos, acho que ela está bem, apesar de 2007, foi o último consenso, e ele é válido até hoje, para atividade física em saúde pública e para adultos, não é uma coisa muito exagerada. Então, para promover e manter a saúde em adultos de 18 a 65 anos, com a sua atenção diferenciada para gestantes, nós, se realizarmos exercícios aeróbicos, como uma caminhada, 30 minutos, 5 vezes por semana, é suficiente, ou um pouco mais vigoroso, 20 minutos, 3 vezes por semana. Acho que dá para todo mundo tirar 20 minutinhos, 3 vezes por semana, 1 hora por semana. Tá? Já é o suficiente para você promover a sua saúde. O ideal seriam exercícios combinados, 3 vezes moderado e 2 vezes exercício vigoroso. Às vezes não dá, trabalho, vai, volta, mas sábado, domingo e quarta-feira a gente consegue tirar 3 vezes por semana. E também podem ser acumulados ao menos 10 minutos, 3 vezes por dia. Eu acho que aqui já é um pouco mais difícil, mas também pode e funciona, já promove saúde. Tá? A manutenção do sistema musculoesquelético. Aí sim, no mínimo 2 vezes por semana, exercícios de fortalecimento muscular. Tá? Ninguém quer isso, ninguém busca, aliás, eu não acho que isso é competição, autocompetição que seja, mas não acho que é tão saudável para promover saúde. O que é necessário é isso daqui. 2 vezes por semana é o suficiente, junto com os exercícios aeróbicos. E aí, como resposta, qual o benefício? Né? A gente aplicou, tem ali o desgaste para fazer a ginástica, o investimento, aí nós reduzimos os próprios riscos das doenças crônicas. Para vocês terem uma ideia, quem não tem pais ou familiares com diabetes ou hipertensão, pelo envelhecimento natural, a chance de desenvolver hipertensão ou diabetes ao longo da vida, ela é em torno de 30% a 50% para os indivíduos que não têm histórico familiar. Os indivíduos que têm histórico familiar, essa probabilidade aumenta de 70% a 90% de adquirir essas duas doenças, ou uma ou outra, ou as duas. Quem faz ginástica reduz esse risco em até 75% para ambos os grupos. Então, se chegar à velhice, né, espero que chegue, gostaria de chegar com saúde, gostaria de chegar com autonomia, com independência, sem precisar ficar tomando remédio diariamente, sem precisar, não posso comer isso porque eu gostaria de chegar lá. Enfim, e além disso, previne o ganho de peso no decorrer da vida. Nós tivemos um congresso agora recente, e eu apresentei algumas fotografias da diretoria da gestão de 10, 15 anos atrás. Então, se olha, as pessoas que estavam presentes 15 anos depois, os anos são implacáveis. Quando a gente olha uma fotografia nossa de 15 anos atrás e achava que estava acima do peso lá atrás, a gente fala, poxa, eu era magrinho lá, hoje é que eu estou gordo, né? Então, normalmente é assim, não pode. Mas o exercício físico, ele previne essa perda. Para o idoso, na verdade, a recomendação, atividade física regular, exercícios aeróbicos de força, com respostas favoráveis para o envelhecimento saudável. Então, você vai ter a resposta cardiovascular, massa muscular e as implicações na densidade óssea, osteoporose, inclusive. Aqui é muito interessante a flexibilidade e prevenção de quedas, que eu já comentei, e o papel do exercício sobre a função psicológica, tanto adulto quanto o idoso, né? Isso é muito importante. E para a pessoa muito idosa e muito frágil também, a gente tem que considerar. Os idosos octo- e nonagenários, quer dizer, aqueles indivíduos que nunca fizeram ginástica, primeiro, para chegar nessa idade, já tem que ter uma condição de vida diferenciada. Ou ele foi muito ativo, ou era trabalhador que andava bastante, ele tinha um hábito, para chegar nos 80 ou 90 anos, algum hábito de vida saudável ele adquiriu ao longo da sua vida. Mesmo assim, esses indivíduos que nunca fizeram ginástica, eles têm uma adaptação e resposta positiva a ambos os tipos de treinamento. Então, pode aplicar, tem que ser um pouco mais supervisionado, mas eles vão ter respostas positivas. E, da mesma maneira, esses indivíduos vão melhorar a composição de gordura, diabetes, obesidade, melhora do metabolismo, redução da pressão arterial. Então, só tem benefício para quem faz atividade física, né? Recomendação para os idosos: exercícios que utilizem grandes grupos musculares,
Associado os dois, exercício de resistência com exercício aeróbio, leve a moderada intensidade é suficiente, e para o idoso, 2 a 4 vezes por semana é suficiente. Tá? Então, não é uma coisa muito grande. Só isso, nós conseguimos uma redução de 40% a 50% de todas as doenças, inclusive internações, o que é muito significativo. Tá? Bom, nós falamos, eu estou indo por causa do tempo, tá, Mônica? Senão a gente ficaria aqui mais tempo. Nós temos, então, essa questão. Então, olha, bacana, podia encerrar a palestra aqui e falar, legal, pessoal, vamos fazer ginástica 2, 3 vezes por semana. Isso eu cresci ao longo da minha formação universitária, escutando essa campanha, tem que fazer ginástica, tem que fazer ginástica. Aí sim, lá na instituição, no IANSP, quando eu comecei a trabalhar dentro da questão da medicina do exercício do esporte, estou lá há 25 anos que eu trabalho nesse conceito, não existia essa divulgação, essa necessidade do exercício físico. O desenvolvimento urbano desfavorece, a tecnologia desfavorece o exercício físico, então ampliou e essa necessidade aumentou. E nós, assim como eu falei no início, precisava levar alguma proposta. É difícil, é muito difícil, mas alguma coisa tinha que ser feita. E aí, dentro da divisão de prevenção, que eu estou lá desde 2006 para 2007, que a doutora Miriam, que é a diretora, ela me convidou. Falou, Samir, você trabalha com medicina do exercício, eu queria aplicar isso aqui dentro, vamos trazer alguma proposta. E aí, como criar um serviço de medicina do exercício? É simples, né? Falar, superintendente, quero criar um serviço. Não é tão fácil. Nós precisávamos de especialistas em medicina do exercício, as dificuldades financeiras, o país vive em dificuldade financeira, não tem nem o que falar. Nós precisávamos de uma parceria com a educação física. Então, quando o indivíduo vai no hospital, vai no consultório, vai num centro médico, o centro médico, quem vai para lá, está procurando alguma coisa. Ninguém vai lá, com exceção das gestantes, ninguém vai para o hospital por alguma razão saudável. Vai por uma queixa. Então, eu não entendo como saudável ter no ambiente hospitalar uma academia de ginástica. Eu posso ensinar o indivíduo a fazer ginástica e depois ele vai buscar no entorno da sua residência. Aliás, é o primeiro fator de adesão à prática de atividade física, é o local. Não é nem custo, nem a dificuldade de locomoção, se é um pouco, tem que tomar uma condução aí de carro, não. É a localização. Se a localização for fácil, a grande chance de adesão, ela existe. Então, nós buscávamos ali uma parceria com a Escola de Educação Física, com instituições de educação física. Precisávamos criar a residência médica também, isso é um outro fator que era importante. E, por fim, eu precisava convencer a diretoria, nós batemos na porta da superintendência, levamos a proposta, e o superintendente falou, tudo bem, mostra que isso dá certo e aí a gente avança. Aí nós fomos lá. Então, fui buscar um trabalho, nós pegamos 100 pacientes idosos sedentários, do programa de atenção ao idoso que existe lá no IANSP, e desses 100 indivíduos nós dividimos em 2 grupos. Um grupo que nós aplicamos ginástica de forma orientada e um outro grupo que só teve uma observação ao longo de um período de 12 meses. Terminado o programa de atividade física, ou seja, uma população fez ginástica, a outra não fez, do mesmo grupo de idosos sedentários com a mesma característica. Nós registramos todas as ocorrências desses indivíduos que ocorreram nesse período de estudo, ao longo de 12 meses. Então, consultas ambulatoriais, visitas ao pronto-socorro, os exames diagnósticos que eles realizaram, internações, cirurgias realizadas. Né? E aqui eram os idosos que faziam ginástica, então supervisionada, tínhamos pessoal da educação física que coordenava, orientava, né? Um pessoal treinado por nós. Aqui eram os 2 outros professores de educação física, e nós coletávamos os dados, uma enfermeira da instituição também que ajudou. E, ao final de 12 meses, nós constatamos que os indivíduos que fizeram ginástica tiveram uma redução de 35% do consumo da instituição, comparado aos indivíduos que não fizeram ginástica. Em relação a exames de maior complexidade, passagens no pronto-socorro, internação e cirurgias. Levamos para a superintendência. Ele falou, legal, gostei, mas esse número é pouco. 50 não dá para nada. Então, vamos buscar outro trabalho. Nós temos, na ortopedia, os pacientes idosos que são dependentes de fila para fazer prótese de joelho, pela demanda, operam 2, entram 4. Operam 4, entram 8. É muito grande. Então, nós temos aproximadamente 500 pacientes na fila para realizar a cirurgia de prótese de joelho, que é cara. Uma prótese ela custa em torno de 25 a 30 mil reais, uma prótese.
Então, nós buscamos esses pacientes. Dos 500, nós convidamos quase 100 pacientes. 54 compareceram e 42 pacientes participaram de um programa de atividade física regular, sem perder a fila deles, sem interferir na conduta cirúrgica. Ao término de 6 meses, 100% desses pacientes, o que é raro na medicina, falar 100%, mas eles relataram uma melhora de qualidade de vida com o exercício. Então, já foi algo bacana. E 45% desses pacientes desistiram da cirurgia após a realização do exercício físico. Então, para o indivíduo que tem uma artrose, não tem perspectiva de operar, desistir da cirurgia porque melhorou a qualidade de vida, é muito significativo. Comparamos com a literatura internacional e também deu resultado. Aqui eram alguns pacientes, as radiografias que nós encontrávamos, então idades variadas, 80 anos, 72 anos, então mesmo para quem não é habituado, dá para entender que é uma radiografia que é um joelho comprometido, né? Também levamos para a diretoria, está melhorando, então aí vai. Aí, por fim, nós começamos a trabalhar com pacientes obesos, que têm indicação para cirurgia bariátrica, e nós já temos aqui uma marca de 25% de desistência. O obeso é mais difícil, mas estamos conseguindo. Aqui envolve psicologia, envolve nutrição e tudo mais. Bom, para a gente finalizar, nós levamos um planejamento de ações coordenadas. Então, precisávamos criar ali o grupo de medicina do exercício e do esporte, dentro de um planejamento de ações internas para ações externas, até atingir a comunidade externa à instituição, com esse organograma, né, entrando no patamar de especialidade médica, que é a medicina do exercício e do esporte. Criamos uma turma de pós-graduação, precisava ter um vínculo com a instituição, ainda não era oficializado. Aí cresceu a segunda turma, terceira turma em 2013, e até que 2014 ampliou, aí mais médicos vieram, então nós temos uma quantidade de profissionais que trabalharam, foram 4 médicos em 3 anos, tá? 3 a 4 anos. Uma nutricionista, um fisioterapeuta, 10 profissionais da educação física, todos voluntários. Não sei como eu consegui, mas consegui, todos de forma voluntária. E aí está alguns resultados do que nós fazemos. Isso é de forma precária, no corredor do ambulatório, não é o ideal, mas a gente precisava de resultado. Muito bem. O atendimento que nós fizemos ao longo desse período, eles ultrapassaram 4.000 atendimentos, tá? Direcionados, então isso começou a dar resultado e mostrar. E aí, levamos novamente a proposta para a superintendência. Precisamos de gente para contratar, olha, tudo voluntário, o pessoal vai embora. Era uma ação boa e tivemos a contratação de médicos do esporte, diretamente, sem estar vinculado a outra especialidade, conseguimos realizar. Residência médica, conseguimos aprovar o programa de residência médica, já estamos no 2º ano, com 4 vagas, então a organização começou a melhorar. Brigamos por um espaço, começou uma reforma grande lá, uma construção de uma área nova, então nós precisávamos de um local de prática de exercício para ensinar o indivíduo para ele fazer lá e depois a gente monitorar. Conseguimos essa área, aqui é um layout, né, do desenho, aqui é o prédio, para quem não conhece, do hospital, e aqui é o anexo, que é bem vizinho. Então, se a gente ter essa fotografia, dá para ver bem. Então, nesse prédio, aqui é a Avenida Ibirapuera, aqui é Pedro de Toledo, nessa área nós estamos com um espaço de quase 250 metros quadrados, que agora retomaram as obras, elas estavam encerradas, paradas, e aí com consultório compartilhado. Então, nós temos hoje o espaço físico e está assegurado para nós. E, por fim, só faltava diário oficial para criar o serviço. Superintendente, a gente está fazendo, mas não tem o serviço criado. E, por fim, ali nós tivemos um congresso agora, em outubro, e o Dr. Kennedy Cooper, né, do teste, ele veio para o Brasil. E nós programamos nesse congresso, ao término do congresso, uma caminhada para o estímulo à prática de atividade física, e envolvemos toda a instituição, todo o IANSP. O Dr. Cooper, com 84 anos, ele caiu 3 semanas atrás, estava com uma dor no joelho e falou, olha, eu não vou poder fazer a caminhada de 3 quilômetros. Isso, para nós, foi um balde d'água gelada. Mas aí, quando teve a caminhada que foi lá na USP, na cidade universitária, o IANSP levou quase 200 idosos para participarem dessa caminhada. E o Dr. Cooper viu os idosos chegando e falou assim, não, é uma questão de honra, tem idoso aqui pior do que eu vou caminhar. Então, ele fez a caminhada, ali nós estávamos com o chefe de gabinete, os diretores, até a Leda está aqui, olha. Então, a doutora Gilca, que é diretora do Programa de Atenção ao Idoso, a doutora Miriam, que também é a diretora da Divisão de Prevenção. Então, todo o envolvimento foi realmente muito emocionante, ver os idosos caminharem ali com o Cooper, todo mundo.
mais de 700 pessoas participaram da caminhada e ele concluiu. E aí, após o término dessa caminhada, a instituição falou assim, não, realmente o Samir mostrou porque veio, é merecedor, e dia 28 de outubro foi definitivamente criado o Serviço de Medicina do Exercício e do Esporte. Tá? Então, é um serviço que é à disposição, porque aqui são usuários do IANSP, né? E como conclusão, a nossa proposta, de fato, é elaborar um programa de atividade física para a população, o adulto jovem e os idosos, a integração entre hospital e locais para a prática de exercício supervisionado, tornar o programa com aplicabilidade em larga escala, que a gente quer que isso seja disseminado e outros centros possam usar. Então, a gente tem ali o Centro de Medicina do Esporte, que ali, a partir desse centro, a gente possa encaminhar o indivíduo para outros centros esportivos, parques, estúdios, hoje que nós temos várias academias, desde que ele seja orientado de como fazer. E sem a desculpa, eu não faço porque eu tenho uma dor. Não, você recebe a orientação do profissional e vai lá fazer por sua conta. Nós aí avaliamos o impacto da atividade física no benefício da saúde desses indivíduos e na redução do consumo do hospital, que isso é importante também. O gestor olha números, o médico olha o indivíduo. Então, a gente tem que fazer a composição dos dois. Eu acredito que essa é uma campanha de política pública de combate ao sedentarismo, na sua questão teórica, na sua questão prática, e tornar, aí sim, a atividade física como parte integrante da terapia médica, né, nos aspectos preventivo, educativo e terapêutico. E aí, na promoção de saúde, a gente promove, melhora a saúde do indivíduo e reduz o consumo da instituição, porque ele tem saúde. Então, queria agradecer, eu acho que essa era a mensagem que a gente tenta, né? Se vai dar certo ou se não vai, pelo menos estão fazendo a nossa parte de forma genuína, com o objetivo institucional, respeitando as limitações, que são grandes, são inúmeras, mas dessa maneira, com uma equipe muito bacana que está envolvida, está integrada, nós estamos conseguindo resultados. E eu acredito que, a partir do momento que o novo prédio estiver pronto, a gente vai conseguir, assim, os resultados são muito maiores. Acho que o Papai do Céu está ajudando, tudo no tempo certo. Se esse prédio estivesse pronto o ano passado, ainda estaria falho do ponto de vista estrutural, e eu acho que a gente está conseguindo aí já um segundo ano de residência médica, os profissionais estão visualizando o resultado, nós estamos conseguindo agregar mais indivíduos, e fica à disposição de vocês. O ambulatório ele está aberto, de segunda a sexta-feira, nós temos condições de atender. Quem tiver interesse, a instituição está à disposição. Muito obrigado, gente. Eu consultaria aos presentes se vocês têm alguma pergunta ao Dr. Samir. Pois não. As prefeituras, mas o Estado estão construindo parque para que as pessoas pratiquem atividade física. Mas o IANSP tem alguma mais orientação, algum médico nesses parques para orientar qual o exercício correto para cada tipo de idade? Eu acho que são aquelas academias montadas. Eu acho que são aquelas academias ao ar livre, né, que a gente vê. Exato. Essas academias elas foram muito questionadas, foram muito elogiadas, depois questionadas, agora parece que está num equilíbrio. Na verdade, aquilo que eu demonstrei, independente do local que o indivíduo vai fazer a sua atividade física, o que nós podemos fazer é a orientação. Então, quando nós recebemos um paciente, a pergunta que a gente faz, isso é a metodologia dos médicos e de todos os profissionais, é perguntar para o indivíduo o que ele gosta de fazer. Então, não adianta eu falar para alguém fazer natação se ele odeia a água. Não adianta eu falar para alguém, a mulher não gosta de academia, não sei porquê, e geralmente elas não gostam do ambiente de academia, de fazer a musculação e tal. Então, não adianta falar para uma mulher ou para quem não gosta do ambiente de academia, ir para a academia fechada, né? Então, a gente procura orientar o indivíduo dentro daquilo que ele gosta. Se ele fala, olha, tem um parque do lado da minha casa, academia ao ar livre, nós temos o profissional da educação física que, depois da consulta médica, orienta como fazer. Tá? Então, esse é o nosso caminho. Nós não temos a abrangência de atender
todos os centros esportivos. Agora, o que a gente espera, depois de um pouco mais avançado, é levar esse modelo para as unidades básicas de saúde. Aí sim a gente está falando de atenção primária ao indivíduo. Então, que cada unidade básica tenha a sua referência, tenha um médico de esporte, tenha um modelo similar ou próximo que dê esse resultado e possa indicar o indivíduo. Okay? Muito agradecido. Alguém mais? Pois não. Doutor, eu gostaria de saber, como eu sou deficiente visual, lá na nossa residência nós não temos condições de ter alguém para ir conosco fazer caminhada ao ar livre, ou mesmo por questões de tempo para nos locomovermos para uma academia. Então nós adquirimos esses aparelhos que simulam caminhada, não é uma esteira, mas é um aparelho semelhante. E eu gostaria de saber se isso funciona também. Funciona assim. Foi muito bom a sua pergunta, porque nós temos uma atenção, acabei não demonstrando, mas nós temos uma atenção para os indivíduos com alguma deficiência, qualquer que seja, alguma limitação física ou a limitação de autonomia. Tá? Às vezes o indivíduo até com Alzheimer, a gente sempre busca o acompanhante que possa orientá-lo e acompanhá-lo a fazer ginástica. Então, assim, o que nós temos nessa prerrogativa é um pouco diferenciado, a atenção, mas no final o processo é igual. Então, a orientação exata de qual o tipo de atividade física e como ela é a atividade física adaptada. Então, aí sim nós temos uma parceria com o Serviço de Fisiatria, e o Serviço de Fisiatria tem um grande volume de indivíduos com limitações físicas, tá? E nós fazemos a atividade física adaptada. Então, ela pode acontecer aquilo que eu disse na resposta anterior. Então, o que nós fazemos é que a atividade física que se adapta ao indivíduo, e não o indivíduo à atividade física. Então, o que é importante é, desde que ela seja realizada dentro dos nossos limites físicos, 2, 3 ou 4 vezes por semana, de maneira regular. Pois não, Cíntia? Eu queria saber se existe uma previsão nesse trabalho para que o exercício laboral feito na própria sala onde a gente trabalha, seja isométrico, seja respiratório, seja para forma de sentar, movimentação, se está previsto nesse trabalho que o senhor está fazendo. O exercício laboral, eu acho ele extremamente eficiente, mas nós temos uma limitação muito grande que eu tenho percebido. Ele tem pouca adesão. Tá? Por uma razão, pelo menos na nossa instituição, até a Leda depois ela pode falar um pouquinho mais. O que acontece é o seguinte, se não vem de cima para baixo a adesão, os funcionários acabam, na primeira semana, novidade, eles vão, na segunda semana começa a diminuir um pouquinho, na terceira semana começa a desmotivar e ficam poucas pessoas realizando, apesar dele ser extremamente eficiente. Eu acho que a gente tem já uma atividade física laboral que ela é realizada de maneira isolada, não centralizada no serviço, mas o que a gente espera, de verdade, assim, é um sonho de consumo meu, né, para a instituição, é que a superintendência tenha sensibilidade. Nós temos 5.000 funcionários. Tá? E eu não posso cuidar da saúde dos outros se a instituição estiver doente. Né? Dá para entender? Então, se eu tenho funcionários que cuidam da saúde dos outros, doentes, obesos, hipertensos, diabéticos, não controlados, eles não vão conseguir controlar os outros. Se o médico que cuida ou procura falar para o indivíduo fazer atividade física e ele não realiza, o poder de convencimento dele é muito baixo. Então, dentro da instituição, o que a gente gostaria de institucionalizar, né? Tá certo? O exercício físico de uma maneira coordenada, quer seja laboral, quer seja em locais conveniados para que os funcionários possam fazer a ginástica. Então, faz parte do processo de evolução natural essa unificação. Tá? Mas eu acredito, acho que é válido, o que talvez precisa de um chacoalhão aí para que a adesão seja maior do que ela é. Tá? Porque os resultados acabam não tendo a visibilidade, a expressão que talvez a instituição, por ser muito grande, ela necessita. Então fica uma coisa muito pontual. Acho que ela precisava encorpar um pouco mais. Tá?
Só um minutinho que ele vai lhe alcançar o microfone, aí todo mundo escuta a pergunta. Por favor. Eu sou deficiente físico, eu tenho dificuldade de caminhar. Como é que eu posso substituir a caminhada? Então, nós temos, hoje em dia, o exercício de resistência, que a gente chama, que é o de musculação, por exemplo, ou exercício de força, chamado de exercício de resistência. Em contraponto ao exercício aeróbio, que é o exercício que aumenta a frequência cardíaca, com caminhada, natação, bicicleta. Então, antigamente, uns 30 anos atrás, era assim, absolutamente proibido. Musculação era uma coisa, nossa senhora, era um pecado. Idoso, então, fazer musculação era um negócio proibidíssimo, né? E hoje, o contrário, o efeito da musculação ele é mais benéfico do que o exercício aeróbio isolado. Os dois em conjunto é o ideal. Mas se você tiver opção para um único, o exercício de musculação ou de resistência ele funciona. Agora, nós temos outras alternativas que possam substituir o exercício aeróbio que não é a caminhada. Tá? Como a própria bicicleta, a natação. Hoje existe até a bicicleta para os membros superiores. Então, existem adaptações boas e saudáveis e com resultado suficiente. Natação e aquela academia ao ar livre serve? Também ajudam, desde que seja orientadinho. Não, moderado, sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Queria permitir uma pergunta? Quem faz ginástica aqui regularmente, pelo menos 2 vezes por semana? A literatura bate... eu também, eu faço. A doutor Denis... Então tá de licença médica. Então a literatura bate. 56% da população é sedentária, né? Então isso precisa reverter. É difícil, mas antigamente era 70%, agora já mudou. Então acho que é um processo lento, né? Mas acho que se a gente tiver estímulos, né, a prática de atividade. Quer perguntar? Tinha mais uma. Eu acho que vamos encerrando com essa pergunta, né? A última pergunta. Do horário. Até a Leda. Bom dia. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor da prática da musculação desde a infância. Olha, a primeira vez que eu entrei no ambiente de academia de musculação, eu tinha 16 anos. Acho que eu cresci um pouquinho, né, dentro disso. Eu acho que o ambiente de academia para criança pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Eu tenho 2 ressalvas. Uma, se ela for isolada para a criança, o horário para a criança. Diferente do adulto que está lá puxando aquele... Até o risco de se machucar. Tá? Cai um peso, a criança brinca, ela vai brincar na esteira. Então, eu acho que tem essa ressalva. E a segunda consideração, eu acho que é muito mais atrativo para a criança ter uma brincadeira lúdica, brincadeira ao ar livre, brincadeira espontânea. Ela usa o próprio peso do corpo para fazer suas atividades. Até ela vai saltar, tem que fazer 10 saltos. Tá bom, é um exercício programado. Só que o primeiro salto ela fez uma determinada altura. No último ela cansou, ela faz um saltinho pequeno. Ao passo que se você der 10 repetições, ela vai fazer na mesma intensidade. Então, eu não sou adepto a criança entrar no ambiente de academia. E ainda mais que hoje a gente tem suplemento alimentar, anabolizante, complicado o negócio. Então, assim, agora, os ambientes competitivos, modalidades competitivas exigem da criança essa programação, não causa mal físico para ela. Eu acho que o problema está muito mais na cabeça da criança do que qualquer coisa. Tá? Essa é a minha opinião pessoal. Tem discussão e brigas aí no meio médico, tem gente que aprova, tem gente que não aprova. Eu acho que não precisa, com 16 anos dá para entrar na academia e atingir a maturidade esquelética, musculoesquelética, sem problema nenhum. Só mais uma coisa. O que o senhor acha do estímulo de colocar academias no ambiente de trabalho? Eu acho maravilhoso. Aliás, eu tinha um consultório, eu tinha uma funcionária que ela tinha uma jornada de 8 horas de trabalho, 2 vezes por semana eu liberava ela para ter 7 horas de trabalho, desde que ela fosse para a academia do lado do consultório, porque ela vai render mais. Sim. Vai estar mais saudável. O que a gente está observando que as empresas que estão colocando Pão de Açúcar, posso falar aqui, não tem problema, colocou a academia vazia, os funcionários não praticam. Então, acho que é a mesma questão da ginástica laboral. Se não tiver uma campanha de estímulo e objetivos, eu acho que esvazia. Mas eu acho maravilhoso. Acho que, aliás, deveria ser obrigado. Olha, 2 vezes por semana, desconta do horário de trabalho para fazer academia. Seria fantástico. Tá?
Obrigada. Doutor Samir, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no Ministério Público, agradecer o IANSP pela participação e pela parceria. Eu acredito que todos estão gostando, que tem sido bastante positivo, bastante positivas essas palestras. E eu vou tomar a liberdade de aproveitar o seu conhecimento mais um pouquinho e fazer uma última questão. Se nós abandonarmos o elevador pela escada, é eficiente ou pode trazer outro tipo de problema? Não é sugestão da DG desligar os elevadores, pelo amor de Deus, é só uma pergunta. Essa é uma prática. A última pergunta é polêmica. Não vou. É porque a gente tem ouvido matérias. Se o horário de verão tem alguma coisa a ver com isso, né, mãe? Eu acho que assim, todo exercício acumulado ele é melhor do que não fazer nenhum exercício. A questão de subir ou descer escada tem algumas considerações importantes. Primeiro, gente, corrimão foi feito para ser utilizado. Tem gente que desce escada com as mãos no bolso, falando no celular, carregando pasta numa mão e não sei o que na outra. Um acidente na escada é muito perigoso. Caiu da escada, gente, é perigoso. Então, isso é fácil porque é físico, dá para a gente mensurar. Segunda questão, subir escada, o desgaste cardíaco é muito intenso. Tanto que as academias agora tem algumas com aquela escada rolante ali que fica subindo. Então, precisa ter um preparo físico. Quem quiser subir escada, um lance... Só a gente pegar aqui, olha. Qualquer um de nós, mesmo os mais treinados, só subir escada conversando com alguém. Um lance a gente aguenta, o segundo lance já está ofegando. Terceiro lance, quem fala no celular subindo escada, quem está do outro lado fala, está tudo bem com você? Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para se condicionar. Descer a escada também é outra consideração, que tem que estar com a articulação do joelho boa, porque a sobrecarga para segurar o peso do corpo a hora que vai descer a escada vai toda para o joelho. Então, se começar devagar, progressivamente, sem dúvida é muito melhor do que usar o elevador. Pode fazer, tá? Com essas considerações. Tá? O ideal é fazer academia, ginástica e tal. Mas quem não pode, caminhar, andar, evitar escada, evitar elevador, eu acho que é sempre saudável. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigado. Retirada a sugestão da escada. Não, Pela mantém. DG, retirada a sugestão Três andares sem escada, proibido elevador. Aliás, o elevador podia só ir para o terceiro andar em diante. Gente, queria agradecer mais uma vez. Nós temos agora a Leda, que vai fazer um trabalho com vocês. O IANSP está à disposição. Eu, particularmente, fico à disposição para ideias, críticas. A gente tenta fazer alguma coisa para o bem público. Não sou soberano nem dono da verdade, mas esse é muito mais a busca de um ideal do que qualquer outro objetivo, e a gente fica à disposição. Tá? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo convite. Obrigada. Fazer uma menção aqui especial, doutor Samir, que a vontade do Procurador-Geral ela é explícita, mas eu que estou há pouco menos de 60 dias na diretoria-geral, sei que, na verdade, tudo isso se desenvolve em razão do esforço imensurável da doutora Mônica. Ela que tomou a frente desse projeto, para a execução desse projeto, na verdade, obviamente com autorização e apoio das instâncias superiores, mas, apesar da ausência dela em razão de férias, no lançamento aqui do projeto do ambulatório médico que teremos aqui na sede do Ministério Público, eu peguei, entre aspas, o bonde andando, mas gostaria de salientar a todos que a grande incentivadora e executora desse projeto é a doutora Mônica. Meus agradecimentos, então, da colega de trabalho, a doutora Mônica. Eu acho que o nosso trabalho aqui no MP é coletivo, da administração, dos servidores, dos membros, e só dará certo se todos nós nos engajarmos, senão não vai adiantar. Mas obrigada de qualquer forma.
Bem, continuando aqui os trabalhos na data de hoje, gostaria de convidar a senhora Leda Mitie Matsumoto para atividade prática orientações sobre ginástica laboral. A senhora Leda é técnica em orientação sobre ginástica laboral, técnica de enfermagem e psicóloga. Por favor, senhora Leda. Faço ginástica
Muito obrigado, senhora Leda. Também em nome do Procurador-Geral de Justiça, do Diretor-Geral. Então, encerrando os nossos trabalhos, agradeço novamente a presença de todos. Espero que todos repassem aos colegas, como dito na data anterior, o convite para as próximas palestras que acontecerão no dia 2 de dezembro, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Muito obrigado pela presença e bom dia a todos.